A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Atenção! A edição desta noite do programa Cidade Real trata de uma pauta absolutamente multidisciplinar, versátil, em que teremos a oportunidade de conversar e dialogar com uma mulher extremamente competente, sensível, corajosa e ousada, que tem opinião, o que também me chama muita atenção e merece, evidentemente, a minha admiração. Uma vez que hoje em dia me parece que as pessoas estão se omitindo em manifestar a sua própria opinião, por vários motivos, entre os quais destacam-se a polarização, os radicalismos, as extremidades que são cada vez mais acentuadas. E neste cenário, por vezes, causa certa apreensão e inibição para aqueles ou aquelas que querem se manifestar por conta, sobretudo, do receio de retaliações. Mas aqui no programa Cidade Real, nós temos a oportunidade, o privilégio, a satisfação de ter uma ilustríssima companheira. Foi alçada a condição de partner do programa Cidade Real e não se trata mais de convidada, se bem que nesta edição estaremos realizando a 19ª entrevista com a ilustríssima convidada que comparece, nos prestigia, ressaltando sobretudo que por certas circunstâncias, ela teve que superar os seus próprios limites, que por vezes acontecem, para comparecer ao programa Cidade Real e lhe oferecer análises, reflexões, ponderações, para que você forme a sua própria opinião. Entre os mantras do programa Cidade Real, aquele que eu mais cito, provavelmente, é que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. É preciso você ter a oportunidade de ouvir e analisar opiniões diferentes, para que você aprimore a sua opinião, para que você consolide a sua opinião ou mesmo a modifique, o que eu entendo ser indício claro de inteligência. Somente as pessoas inteligentes são capazes de alterar, de modificar, de refazer as suas próprias opiniões. E nesse sentido, esta edição que encerra aquelas do mês de abril, teremos a oportunidade de refletir, analisar, comparar e, sobretudo, tendo a oportunidade de fazê-lo com alguém que tem sensibilidade feminina, o que nós homens, por óbvio, não temos. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, hein? 893, a caminho da edição 900, neste dia 28 de abril de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras e senhores telespectadores, hoje vamos abordar o problema da violência doméstica. Ela é muito vasta e, portanto, eu vou me concentrar na violência que é propalada pelas redes sociais e pela internet, e me baseando no livro de Michel Demurger, A Fábrica de Cretinos Digitais. Vejam um exemplo. Se numa residência a mãe ou o pai indicam que é o momento do filho ou da filha ir tomar banho, muitas vezes a criança responde: não é o momento, eu não vou, eu não quero. E não vai. Acha que aquilo é uma exigência e até uma violência por parte do pai ou da mãe. No entanto, esta mesma criança não considera violência quando a rede social propõe uma competição onde os competidores devem inalar por mais tempo que puderem um produto químico que possa levá-los à morte, porque funciona como um anestésico, daqueles anestésicos antigos, a trilene. E isso eles não julgam violência. A minha opinião é que isto é uma violência. E não uma violência qualquer. Isto é criminoso. E se é criminoso, se leva à morte, sem que você possa até identificar quem induziu esta morte, isto é assunto da justiça. Portanto, eu sou de opinião que, assim como os crimes comuns, os crimes financeiros, a criminalidade de modo geral, ela tem leis que regem, ela tem justiça que persegue e condena, assim também a rede social, ela não pode ser uma terra de ninguém, um deserto vazio onde toda barbaridade possa ser praticada em nome da liberdade de expressão. Isto não é liberdade de expressão, isto é crime. Eu não tenho liberdade de expressão ou de ação para matar uma pessoa. A moral diz, de fato, você é capaz de matar, mas de direito você não pode matar. Então a nossa liberdade no meio social, ela tem alguns cerceamentos. E a liberdade de expressão na rede social, ela precisa ser normatizada. Não podemos confundir liberdade de expressão com liberdade para induzir a criminalidade. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre, que semanalmente desfila o seu talento aqui no programa Cidade Real, lhe oferecendo o contraditório, que, conforme eu sempre afirmo, incomoda, mas é saudável e democrático. E dessa forma, o querido amigo professor Hamilton Werneck já pauta a nossa conversa, uma vez que a convidada se mostrou bastante provocada pelas suas afirmações. E dessa forma, queremos anunciar, agradecer penhoradamente a sua presença, uma vez que se encontra aqui para conversarmos, para dialogarmos, atendendo inclusive
a inúmeros pedidos dos nossos telespectadores. Seja muitíssimo bem-vindo, minha queridíssima partner, amiga pessoal, doutora Aline Freitas Spinelli. É uma honra tê-la conosco. A honra é toda minha, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a realidade. E a realidade que o professor Hamilton apresenta, evidentemente que já nos provoca. Sobretudo a sua pessoa, que é operadora do direito, em que ele fala de legislação, das redes sociais, de crime, de várias questões que envolvem o arcabouço jurídico. Isto posto pelo professor, queremos ouvi-la. O professor Hamilton, ele foi cirúrgico, teve uma precisão cirúrgica quando ele trouxe aqui à tona essa questão que a gente não pôde ainda falar aqui no programa, que eu até gravei alguns vídeos falando sobre isso, que foi, se eu não me engano, essa foi a criança que morreu, uma menina de 8 anos que morreu, deve ter uns 15 dias, após entrar nesses desafios do TikTok, uma rede social, e inalar o aerosol de um desodorante, salvo engano. Já tiveram 56 ocorrências até a data da morte dessa menina, que eu pesquisei, depois disso eu não pesquisei mais. Foram aproximadamente 56 ou 57 ocorrências, com alguns óbitos, e todos os outros com inúmeras sequelas, muitas sequelas. Ninguém passou ileso dessa situação, nenhuma criança nem nenhum adolescente. A ausência de legislação no que tange às redes sociais, é uma questão que foi debatida muito há poucos meses atrás, e, como sempre, o poder aquisitivo, o poder das empresas maiores, se fez valer. Como falávamos aqui com a doutora juíza Simone Nassif, né? O poder do capital é o poder que vem ditando as regras. O nosso legislativo ainda não teve coragem o suficiente para poder impedir esse tipo de crime, porque isso, o Código Penal, ele prevê, é o crime de induzimento ao suicídio. Isso está no Código Penal, é um crime. E a falta de regulamentação e de regras e de leis que possam proteger o público-alvo dessas redes sociais, tais como TikTok, Instagram e tantas outras que eu nem posso enumerar todas, que eu não conheço todas, a falta de legislação é uma falta de cuidado com a vida humana, com a vida que mais precisa, que mais carece de proteção, que é a criança e o adolescente. Eu não vou nem falar aqui sobre a vulnerabilidade das mulheres e dos adultos. Eu pegando carona, né, no quadro Opinião com o professor Hamilton Werneck, fica claro que assassinatos estão sendo cometidos em nome do capital, em nome de quem manda, né? Dono da Google, dono do TikTok, dono do X. E a falta de coragem do legislativo para combater isso. Talvez o dia que isso aconteça com algum parente, né, de quem tem o poder da caneta, isso possa vir a trazer um resultado nessa omissão, né, nessa omissão dos nossos legisladores. O Brasil é muito avançado em legislação, no que tange à proteção da mulher, a Lei Maria da Penha, a lei que trouxe a figura do crime da qualificadora do feminicídio, as leis Carolina Dickmann e todas as outras que já falamos aqui, não vou trazer aqui mais do mesmo, mas fato é, as redes sociais hoje, elas podem cometer o assassinato que elas quiserem, porque não existe nada que as impeça disso. E, infelizmente, todos os dias a gente assiste uma criança ou um adolescente perder a vida. É muito sério, é uma briga que talvez poucas pessoas queiram assumir, mas eu entendo que é uma questão que deva ser levada todos os dias para as pautas de plenário, de Câmara de Vereadores, da Alerj e de onde mais puder, porque
só aparece quando acontece um homicídio ou um suicídio. Eu chamo de homicídio, mas, na verdade, foi um suicídio. Muitas pessoas vão culpar os pais, as mães, a culpa da mãe que não toma conta do que a criança assiste. E aí eu indago, será que todos nós aqui tomamos conta de quem nossos filhos ou nossos pais mais velhos têm acesso? A gente tem como tomar conta o tempo todo? Não tem. Então, culpar as mães, culpar os pais, ainda que seja uma desculpa, não é o suficiente para salvar a vida dessas crianças que estão submetidas ao celular. E é uma realidade. O celular, infelizmente, é uma ferramenta, é um instrumento que nenhum adolescente, acho que todos os adolescentes hoje têm acesso, né? Existe um colégio aqui em Friburgo que tem um método de ensinar, que é o método Waldorf. Lá eu sei que eles não têm acesso ao celular, porque é um método diferente, voltado para artes. Mas foi proibido o uso de celular nos colégios, mas eu não sei até que ponto isso está sendo de fato cumprido na rede pública e privada de Nova Friburgo. Eu falo de Nova Friburgo, que é onde eu moro hoje. Mas isso é uma briga, e é uma briga que vai durar muito tempo, porque a gente precisa cobrar não só dos legisladores, mas também dos educadores uma postura corajosa de enfrentamento a esse vício que é o celular. A internet é um cenário imaginário virtual que não é compatível com a realidade, onde tudo se parece absolutamente perfeito, encantador, maravilhoso, divino, sem retoques? A internet é feita para vender produtos, vender serviços, vender cursos, vender pacotes, vender ilusões, né? Sempre foi assim. Desde lá de trás do comercial de Hollywood na televisão, né, de Marlboro. Verdade. Ali, isso daqui é um lugar onde o capital, eu repito, é o que manda, é para vender alguma coisa, né? Tanto é que a maioria dos profissionais, por exemplo, concursados, que não precisam vender nada, muitos nem têm esse tipo de rede social. Porque é uma rede social que quem precisa vender algo tem. E se expor. E se expor. Então, a gente precisa falar de novo, novamente, que aquilo ali é um cenário. São personagens e tudo é montado para você conseguir, atingir. É que eu comi um negócio aqui na TV. Para você conseguir vender ou atingir um cliente. Tudo ali é pensado. Tudo. Por mais que pareça espontâneo. Então, o principal interesse é vender alguma coisa. É lucrar, né? É você, ao final de tudo, clicar e comprar ou contratar algum tipo de serviço. Então, a gente não pode deixar que os algoritmos tomem as rédeas das nossas vidas. É importante que a gente sempre busque mostrar para os clientes, para as crianças, para quem quer que esteja nos assistindo, que a gente não pode se render a essa condição de o algoritmo me manda isso porque isso eu vou consumir. Tudo bem, o meu celular, quando eu abro, ele vai me mandar aquilo que eu mais busquei nos últimos dias. Então, eu já sei que ao abrir o celular, eu vou receber aquilo que provavelmente eu gastaria dinheiro. É isso, o celular é isso. A gente recebe aquilo que provavelmente a gente gastaria algum dinheiro. E é assim que é feito. E ponto. E ponto. Então, a vida ela tem que ser mais interessante que o celular, né? Teve uma experiência que eu li semana passada com cocaína, água e ratinhos. E a pessoa descrevia que os ratinhos eram colocados em jaulas, em gaiolas, com um pouquinho de água e um pouquinho de água com uma droga. Não me lembro se era cocaína.
E eles, quando estavam sozinhos, solitários, sem um pertencimento, que pode vir através de esporte, pode vir através de religião, pode vir até através de política, mostrava que os ratinhos eles se viciavam rapidamente. Eles sempre, quando estavam sozinhos, procuravam a aguinha com o veneno ou com a droga. E quando eles eram colocados numa outra gaiola maior, com outros amigos, com brincadeiras, com coisas coloridas, com lúdico, com diversão e principalmente com outros bichinhos, eles não se rendiam à droga. Eles se rendiam só à água. Eles não tinham tanto interesse, ou nenhum interesse, pela droga. E a internet, ela é a droga, né? Ela é a droga de 2025. Ela é a droga que veio depois da pandemia. E por que a gente se viciou? Eu entendo, eu particularmente, na minha opinião muito humilde, eu acho que com a pandemia, com a reclusão que a gente foi obrigado a experimentar, nós ficamos muito viciados a isso para fazer compras, para encomendar coisas, para ter consultas médicas, consultas psicológicas, jurídicas. E aí foi realmente o passo para o abismo. E agora a gente não consegue mais voltar. Ninguém consegue mais voltar. Precisa de muito esforço, precisa de muito pertencimento, precisa de muito amiguinho, precisa de tudo isso que os ratinhos têm e tiveram para conseguir não se render ao perigo desse vício nessa droga que é a internet. Agora, por outro lado, a internet nos oferece ferramentas indispensáveis no nosso dia a dia, quer seja pessoal, familiar e profissional. Os aplicativos que estão disponíveis facilitam extraordinariamente a nossa rotina, sobretudo para aqueles profissionais liberais, para aqueles que, evidentemente, precisam também tirar proveito da internet em benefício próprio, para, por exemplo, monitorar as atividades em casa dos seus familiares, enfim, é uma ferramenta extraordinária. Eu sou de uma época que não existia celular. Eu me considero, inclusive, analógico. Eu não sou digital. Embora tenha me esforçado, embora tenha um excelente professor que é meu filho, José Vitor, que sábado completou 18 anos de idade. Vida longa para você, meu filho, com saúde, com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Santa Rita, em sua longa trajetória de vida, pessoal e profissional. Tenho certeza absoluta que você ainda surpreenderá cada vez mais positivamente seu pai e sua mãe. Até porque você está iniciando seu curso de Direito, que, segundo informações, já está se destacando na sua turma, o que envaidece esse pai coruja. Isso posto, doutora. Essa geração me parece que já sai com chip da maternidade. Eu me assusto, por vezes, quando vejo criancinhas pequenininhas com celular na mão. E com habilidade. Conseguem manuseá-lo com tranquilidade, com desenvoltura. E esse processo é irreversível, porque o sistema é assim. Cada vez mais a dependência tecnológica da internet, e quando eu digo internet, incluo redes sociais, aplicativos, enfim, tudo que se circula pela essa rede mundial de computadores. É inevitável. O que me assusta é não ter limites. Esses limites, salvo engano, e na ausência de uma atuação firme do Poder Judiciário, que você muito bem assim... Não, eu não disse do definiu. Poder Judiciário, eu falei o Poder Legislativo. Então, corrigindo. O Judiciário ele só pode agir a partir do momento que ele for provocado através do Ministério Público ou através de alguma ação e que tenha previsão legal, na lei. Correção bem feita. Na medida que o Poder Legislativo não tem essa coragem, eu entendo que cabe individualmente a cada um de nós estabelecer esses limites. Como regular esse acesso? Uma vez que, conforme você bem disse também,
inúmeras atividades são desenvolvidas pelas redes sociais, pela internet, e os adolescentes, salvo raríssimas exceções, portam seus aparelhos celulares. Ou seja, mesmo que os pais ou responsáveis sejam atuantes, sejam presentes, sejam vigilantes, por vezes essas situações fogem ao controle, como aconteceu com essa menina com 8 anos de idade. Essa menina, no dia eu fiz um vídeo e eu falei, ela não morreu de aerosol, ela morreu de TikTok. Ela morreu por causa do TikTok e por causa da omissão do Poder Legislativo, que deveria ter já, há muito tempo, colocado limite, impondo regras, multas, principalmente multas, né? Que a gente, quando fala sobre dinheiro, sobre principalmente a propriedade, a gente vê mais resultado. Então, essa menina que morreu de TikTok, morreu de ausência de político corajoso, né? Vamos dizer assim, ela e mais dezenas de crianças estão sendo, nesse momento, vítimas de algum tipo de crime. E muita gente começou a falar sobre isso. E muita gente legal falando, principalmente, de você cadastra lá o seu perfil, a sua idade, o seu sexo, e imediatamente você começa a receber conteúdo inadequado para a sua idade e conteúdo perigoso que traz risco à sua saúde física, mental e risco à sua pessoa, à sua integridade física. Esse é o conteúdo gerado por essas redes sociais. Isso é claro. Basta pesquisar sobre os últimos fatos que vocês vão achar esses debates e essas pessoas falando sobre isso. Agora, cabe também, quando estiver perto de eleição, a nós, eleitores, buscarmos políticos e pessoas que tenham essa preocupação, que tenham no seu hall de propagandas, na sua plataforma, ou seja lá o que for, que tenha feito alguma coisa, né? Porque é legal a gente pesquisar se alguém que está ali pedindo nosso voto já de fato botou a mão na massa e fez alguma coisa, seja pelas crianças, ou seja pelos adolescentes, ou seja pelas mulheres, ou seja pelos idosos, enfim. Isso é importante, porque na época da eleição todo mundo vai falar o que quiser, né? Como sempre fala, né? Me prometem 1000 coisas, mas vamos começar agora a pesquisar, porque quando eu falava aqui que tudo era política, e eu me referia sempre à escolha da empresa de telefone, à escolha do ônibus, do leite que você consome, do iogurte. Gente, é a política que decide o que vai virar lei, o que vai virar regra para a nossa sociedade. É através dos deputados, é através do Poder Legislativo que a gente consegue mudar a realidade daquilo que está nos matando ou aquilo que está nos ajudando. É a política. Então, política é muito mais do que tudo. A política ela pode matar, como ela pode salvar vidas. Então, eu acho que o professor Hamilton foi realmente iluminado nessa última segunda-feira de abril para trazer à baila um tema que eu tinha preparado para falar aqui, mas o contexto não coube, né? Os ilustres convidados trouxeram assuntos muito relevantes. Mas essa é uma das pautas mais importantes, precisa ser falado aqui no Cidade Real todas as segundas-feiras. Porque os nossos filhos e os nossos netos, eles serão reféns daquilo que a gente não conseguir mudar no que diz respeito à rede social e a celular. Você falou, é muito bom os aplicativos. Olha, aplicativo de câmera em casa, isso é uma coisa que já tem há muito tempo. Então, você não precisa propriamente de um celular. Você pode ver pelo um computador e tal. Realmente,
Mas o celular te oferece a mobilidade. Oferece a mobilidade, né? Você pode hoje fazer uma audiência através do celular. Também não gosto, perde muito. Aliás, eu não gosto de nada que pode ser feito através do celular. Eu acho que perde. Perde na defesa, perde na acusação. Tribunal de júri, que é uma coisa viva, que é a expressão máxima do direito, ele não ocorre de forma telepresencial. Nada substitui a presença. Nada substitui. Então, não vamos nos render. Não vamos nos render ao algoritmo. Eu assisti uma pessoa esse final de semana falando sobre isso, que a gente é muito mais do que um algoritmo. Nós somos muito mais. E a gente precisa querer ser mais, continuar querendo ser mais. Porque se a gente, eu, você, professora Milton, que temos um espaço para poder discutir coisas, se a gente se render a isso, o que dirá das pessoas invisíveis, que não tem um microfone, que não tem um plenário de uma Câmara de Vereadores ou de uma Câmara de Deputados e que está sozinha, né? Quando falávamos sobre a realidade das mulheres, isso é um assunto que a gente pode também depois falar, o que prende muito as mulheres nos relacionamentos abusivos é a solidão, é a falta de pertencimento e a falta do colo, daquilo que a doutora Simone e eu falávamos, né? Da sororidade, do feminismo. Mas espero ter, de alguma forma, respondido a sua pergunta. Você responde a minha pergunta mais do que ela lhe indaga. Você oferece outras possibilidades de reflexão. Agora, finalizando esse bloco, ainda assim, doutora, me parece que esse relacionamento virtual com esse equipamento, que eu entendo ser o controle remoto do mundo, é inevitável. É inevitável. Você certamente conhece a sigla ACIDC, antes de Cristo, depois de Cristo, que eu entendo que agora, nos tempos modernos, se transformou em antes do celular e depois do celular. Com o advento deste equipamento, que cada vez toma maior envergadura, os fabricantes estão cada vez mais ávidos por vender, mesmo quando você adquire um equipamento que é considerado um último modelo, quando sai da loja, quando chega nas suas mãos, já está obsoleto. Claro, mas vai ser cada vez mais. Exatamente. Antigamente, um celular, eu tinha um aparelho que durava 5 anos. Hoje, um celular não chega a durar 2 anos. Sem dúvida. Quando mas muito. Porque vende. Sem dúvida. E porque a gente compra. E tem uma sociedade ávida. Eu percebo até que, sobretudo entre os jovens, existe uma competição para avaliar quem tem o melhor celular, com mais capacidade, mais câmeras. Eu, basicamente, me dou por satisfeito com um aparelho que eu tenho que me atende perfeitamente. Mas essa dependência está se acentuando. E não observo o acompanhamento de uma legislação eficiente nesse mesmo sentido. Por exemplo... Você diz o que com relação ao direito do consumidor? Entre todos eles, qual é a penalidade que essa rede social, de certa maneira, induziu essa menina a homicídio ou a suicídio? Os autores serão identificados, serão punidos? Ou hoje não. Caem, hoje não. Caem no lodo? Hoje não. O que favorece o delito. Sim, foi exatamente isso que o professor Hamilton falou e eu. Exatamente isso, nada. Ou seja, terra de ninguém? Terra de ninguém. Infelizmente. É mais, vamos dizer assim, interessante que o meliante se aprofunda num crime digital do que num crime presencial. Sim, sim. Hoje sim. É uma constatação cruel. É uma constatação cruel e é uma constatação que
todos nós só começamos a colocar nossos holofotes voltados para essa questão depois que adolescentes e crianças começaram a morrer. Mas antes desse ocorrido, desse fato, desse último desafio do TikTok, tiveram muitos outros que eu não tenho aqui conhecimento e capacidade jurídica para falar. Mas tem muitos outros. A gente pode até marcar com o Roberto Mendes e fazer um programa aqui falando sobre tudo isso com profundidade, chamar alguém também para falar dessa ausência de legislação e o que tem acontecido nos últimos anos. Eu não sou uma usuária de TikTok. Eu apenas comecei a repousar meu olhar sobre isso de 2 meses para cá, quando eu tomei conhecimento desses desafios. Então, falar que hoje a análise é muito subjetiva do judiciário para chegar no autor é uma análise subjetiva. E como é que a gente discute o que é subjetivo? Quando você não tem uma regulamentação e quando você não tem regras e você não tem limites para as redes sociais. É terra de ninguém. Então, é isso que o Zuri quis dizer. Se você quer cometer um crime ao vivo ou pela internet, cometa pela internet, que a depender do caso, você vai ficar impune. Foi isso que o Zuri disse. Exatamente isso. E é isso mesmo que acontece, doutora. Lamentavelmente. Porque induz e estimula esse tipo de crime virtual. Enfim, é o que temos e é o que devemos combater. Muito bem. São reflexões que nos entristecem, mas que existem. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outras questões também absolutamente relevantes e me parece que seremos também provocados pelo nosso editorialista do quadro Saúde Mental, professor e pastor Gerson Acker, que aqui semanalmente também desfila todo o seu talento. Não saia daqui, afaste-se com cautela, com prudência, com sabedoria, com discernimento, com limites da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Falar sobre maturidade emocional é um tema delicado, porque a gente corre pelo menos 2 perigos. O primeiro é ideologizar o conceito de maturidade, porque na verdade o conceito de pessoa madura muda conforme sociedade, como cultura, como tradição. Num segundo aspecto, a gente corre o risco de idealizar essa maturidade. Cá entre nós, todos nós carregamos as nossas imaturidades, ou seja, esse ser plenamente maduro em si é algo irreal. Mas isso não significa que a gente não deva tematizar e pensar sobre atributos que fazem parte de uma maturidade emocional. Uma que eu considero muito importante é a capacidade de saber lidar com as frustrações e as adversidades. Uma criança, um bebê, quando está com fome, ele chora, ele abre um berreiro. Uma criança, quando está lá no mercado e vê um doce e quer ele, faz birra, chora, mãe, eu quero, para conseguir aquilo que quer. O que a gente espera de um adulto? Saber lidar com as adversidades e as frustrações, ou seja, eu não posso ter tudo na hora que eu quero e como eu quero.
Se espera de uma pessoa adulta, diferentemente da criança, a qual a gente dá um salvo-conduto, afinal é uma criança, está desenvolvendo ainda, mas um adulto eu espero o quê? Que ele saiba esperar, pelo menos, até ter o seu desejo satisfeito, ou que saiba transferir essa fonte de desejo para outra coisa. Muita gente ainda não sabe lidar com frustração. Mas é preciso aprender para galgar um pouco mais de saúde mental. Até a próxima semana. O quadro Saúde Mental, conforme já informei por várias vezes em todas as edições, tem também a autoria do psicanalista, pastor luterano Gerson Acker, que aqui também semanalmente lhe oferece as suas observações, as suas indicações, as suas reflexões para uma melhor saúde mental. Até porque você também sabe que aquilo que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. Gratidão, balsâmico, adoro esse termo, Pastor Gerson. Doutora Aline, prosseguindo. Pastor Gerson, e aí a gente muda radicalmente a pauta, o que torna o programa também bem atraente, fala em maturidade emocional. Essa maturidade, ela é evidente que sofre a interferência de fatores externos. Cada vez mais os seres humanos se mostram imaturos. Eu não sei, eu não tenho estofo, não tenho conhecimento para responder com precisão essa sua pergunta. Eu me sinto aqui mais numa posição de defensora do ser humano, dizendo que o ser humano está cada vez mais sofrido, tá? O que eu vejo, o que eu sinto é que o ser humano está cada vez mais sofrido. Agora, se tem dificuldade de lidar com as frustrações, mais ou menos, talvez um pouco mais. Mas aí eu voltaria à questão do bloco anterior, falando sobre esse imediatismo que o celular e que esse vício, né, em aplicativos, em coisas instantâneas, vem fazendo com as crianças e os adolescentes que cresceram com isso. Todos os psicanalistas e psicólogos com quem eu converso falam que as crianças que são viciadas em videogame, em aplicativos e coisas imediatas como o YouTube, elas têm mais dificuldade de lidar com a frustração. Por quê? Porque elas estão menos tempo na vida real. E quanto menos tempo a gente fica na vida real, mais dificuldade a gente tem de lidar com a frustração, que é a vida real, que a vida real é muita frustração. São poucos momentos de alegria para muitos de frustração, muitos de aprendizado. Então, eu já sou mais velha, não me considero digital, também me considero analógica, por mais que eu ainda me utilize de Instagram por conta do meu negócio, que é a advocacia, e o meu sacerdócio, que seria a ajuda a quem precisa, não só as mulheres, mas também aos homens. Mas eu me considero analógica como você. Tenho ojeriza a certas tecnologias. Inclusive, eu pago uma pessoa que lida com os processos eletrônicos para mim, porque eu não gosto de lidar com aquelas plataformas. Eu gosto de fazer as audiências, eu gosto de fazer as petições, eu gosto de fazer o tribunal do júri, mas ficar ali digitalizando folhinha e entrando em plataforma, eu acho péssimo. E então, as pessoas mais velhas, que eu não me considero nessa juventude que cresceu com celular, que cresceu com rede social, eu fui muito mais seduzida pelo cheiro da página de um livro, por uma peça de teatro, por uma cultura mais vibrante, mais latente, do que hoje muitas pessoas
de 20, 30 anos que não tiveram essa mesma percepção. Acho, sim, que estamos cada vez mais frustrados, mais assim, somos todos alvo disso. Me considero uma pessoa com dificuldade para lidar com certas dores. Acho que me falta maturidade ainda, mesmo sendo analógica. Me falta maturidade para lidar, estou falando de mim. Mas percebo no ser humano, nos clientes, nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu converso, tanto na política quanto nos cenários jurídicos, a gente está vivendo uma sociedade do medo, uma sociedade pós-pandemia, uma sociedade muito doente, com muitos problemas de depressão, de síndrome do pânico, de burnout, tudo aquilo que Jaque Rocha falou, tudo isso que o pastor Gerson fala, fora os problemas pessoais da vida de cada um e as dificuldades de lidar com essas mudanças, com essas modificações. Muitos empregos, eu falo de Friburgo, né, de uma sociedade, de um micro-organismo. Friburgo, né, é muito pequenininho, mas a gente percebe as pessoas aqui, quando eu estou nas minhas vivências, as pessoas reclamando da falta de oportunidades de emprego. Então, tudo isso, a falta de oportunidade, o ócio, a doença mental, o vício pela internet, tudo isso corrobora aquilo que o pastor Gerson falou. A gente não está conseguindo mais lidar com as frustrações. Mas eu ainda entendo que essa dificuldade, ela atua mais fortemente no público mais jovem. As pessoas mais velhas, elas têm mais facilidade de resolver os seus problemas, né? Não estou falando aqui de questões íntimas e pessoais da vida de cada um, né? Não quero mas também entrar. Acontece. Mas não quero entrar aqui. Também acontece. Só que a questão das doenças mentais, eu acho que ela também veio junto com a pandemia. Agora, deixa eu te provocar num outro aspecto que eu tenho certeza vai lhe permitir boas reflexões. Nesse cenário todo que tratamos até agora, provocados pelo professor Hamilton e pelo professor Gerson Acker, como se comporta uma mãe? Como a mãe enfrenta todas essas realidades adversas? Quer seja nos relacionamentos com redes sociais pelos seus filhos, no acesso à tecnologia pelos seus filhos, como também pela sua forma de lidar com essas tecnologias, com talvez imaturidades em determinadas situações que lhe obrigam a tomar determinadas decisões. A mãe, evidentemente, é um ser especial. Foi escolhida por Deus Pai Todo-Poderoso para gerar outras vidas. E nós, homens, não teríamos essa capacidade. Quais são os desafios de uma mãe neste mundo? Especialmente aquela mãe que não tem orientação para isso. São aquelas mães que foram criadas e forjadas dentro de um cenário que lhes obriga a sobrevivência dela, de seus filhos, da sua família. A gente está falando aqui de mais de 90%, né, da realidade, né, das pessoas. Pouquíssimas são as que têm preparo, enfim, rede de apoio, educação, vida acadêmica extensa, currículo, emprego bom. A gente está falando da realidade da grande maioria. Eu acho que as mães, elas estão aqui, são o tempo todo julgadas, né? Condenadas pela mídia, condenada por nós, porque o primeiro comentário que eu sempre ouço quando acontece alguma tragédia, seja um tiro de bala perdida no morro,
ou seja, um tiro de bala perdida num baile funk ou numa festa de carnaval, ainda que de clube de rico, ou seja, a mãe da menina que usou o TikTok, você sempre ouve a frase: mas onde é que estava a mãe? Né? Ninguém pergunta onde é que estava o pai, né? Essa sociedade que massacra mulheres, né? Que continua condenando as mulheres o tempo todo. Até quando a mulher é vítima, ainda tem gente que diz que a sociedade protege a mulher. Então, eu acho que é um milagre, é uma misericórdia quando a mãe consegue ser iluminada o suficiente para conseguir proteger o filho ou a filha de um cenário como esse do TikTok. Porque não existe nada hoje que possa servir como uma direção para uma mãe. Ela pode escolher assistir o nosso programa e, de repente, se tiver tempo, tiver condições, avaliar um pouco mais. Mas quantas mulheres nunca vão ter acesso a essa informação que a gente está trazendo hoje? Seja por falta de condições para ter uma TV paga, seja por tempo para assistir, seja por não ter TV, ou seja, por não ter condições em casa, com tanto trabalho em casa e fora de casa, de procurar se informar para proteger mais os seus filhos. É uma questão de política, uma questão de política pública. É latente isso. Não é uma questão pessoal. E eu acho que as mães, como as mulheres, elas devem buscar sempre aquilo que lá no Tecle Mulher a gente falava e que a gente fala aqui quando a gente está entrevistando alguma mulher que realmente faz a diferença na sociedade. A mulher ela deve buscar outra mulher em que ela confie e ela possa contar para conseguir passar por qualquer tipo de dificuldade. E só então, depois disso, procurar outros meios, sejam jurídicos, policiais, para resolver as questões dela. Porque ela está ali nua e crua no meio de um tiroteio. E o que a mulher faz? Ela tenta salvar a vida do filho dela. E com relação a tudo que foi dito, tanto pelo professor Hamilton aqui, né, falando sobre o perigo dos assassinatos, na verdade, dos induzimentos, instigamentos ao suicídio desses aplicativos, e também, ao mesmo tempo, o Gerson veio falar da fragilidade, da falta de capacidade de lidar com a frustração, eu acho que uma coisa acaba casando com a outra, porque quem vive em rede social não lida com o real. Quem não lida com o real, não lida com a frustração. Quando a gente não lida com a realidade, a gente não está preparado para lidar com a frustração. E aí pode ocorrer tudo, né? Pode acontecer tudo. O pior. É isso que acontece quando a gente não vive com os pés na realidade. E quem pode viver com o pé na realidade? São pouquíssimos. A verdade é essa. Porque a vida impõe que a mulher trabalhe dentro e fora de casa, crie seus filhos, na grande parte, maioria, sozinhas. Como que essa mulher vai se politizar? Como que essa mulher vai se intelectualizar? Porque as mulheres, elas costumam abrir mão do seu bem-estar, da sua educação, da sua possibilidade de cuidado para cuidar do outro, que é a criança ou o adolescente, ou pelo menos alimentar e dar um teto. Então a questão vai muito além de como a mãe lida. Eu acho que a questão continua sendo como a sociedade lida e vai lidar daqui para frente. E é claro, sempre observando que a mulher ela precisa continuar sendo enxergada como ela foi nas últimas décadas pelos legisladores, quando criaram a Lei Maria da Penha, quando criaram a figura do feminicídio, quando criaram tantas outras leis para proteger as mulheres de suas vulnerabilidades. Não quero dizer com isso que as mulheres são todas santas, são todas anjos. Não são. Muitas se utilizam principalmente da lei que protege as mulheres para agir em nome de benefícios próprios, ou em vingança, ou por instrumento de ciúme, para pegar um cara que às vezes não fez nada, para fazer com que ele responda a um processo. Exatamente. Tá? Isso acontece muito. Mas, geralmente, para finalizar, essa mulher que faz isso, ao final, ao fim, ao cabo, como diz Uri Maurer, ela vai passar vergonha no judiciário. Se ele tiver um bom advogado, um bom defensor público, uma boa advogada, essa mulher ela vai responder por denunciação caluniosa e ela vai passar vergonha e vai ter que pagar as contas com a justiça. É interessante que eu
fico aqui numa posição privilegiada, observando a performance da entrevista. E na medida que ela caminha para o final, ela fica cada vez melhor. Porque os assuntos vão se interligando, vão provocando, vão motivando. Agora, em apertada síntese também, conforme você me ensina, este cenário, e é uma palavra que eu gosto muito, ele se mostra absolutamente irreversível diante de tudo que foi analisado aqui, de tudo que foi colocado pelo professor Hamilton, pelo pastor Gerson, por você nas suas análises, usando até um termo dos antigos, existe luz no fim do túnel que não seja um trem em sentido contrário? Se tiver vontade política e se tiver gente com coragem e se as mulheres se unirem mais, de verdade, deixarem de ser rivais e fazerem uso da força, né? Que a gente fala tanto que as mulheres são como as águas, elas ganham força quando se juntam. Mas, sobretudo, se houver interesse econômico, político e financeiro, sim, existe luz. Mas se não houver, eu não vejo luz para todo mundo. Eu vejo só para alguns. E aí caímos numa questão que não vai ser tratada hoje, porque já estamos encerrando esse programa, que sempre nos seduz, que é o voto. Eu entendo que somente pelo voto, sem qualquer outra alternativa, conseguiríamos modificar essa realidade. Precisamos ter representantes em todas as esferas que nos representem e que tenham esse entendimento e tenham essa sensibilidade. Enquanto os mesmos continuarem sendo eleitos, a tendência é que se piore. Enquanto aqueles que estão no poder continuarem e no legislativo não há limites para mandatos, a gente observa que seus integrantes, inclusive, conseguem aposentadoria, sobretudo na esfera federal, por conta de mandatos consecutivos. A realidade será exatamente a mesma ou pior. O professor Jorge Carvalho já nos ensina aqui também há décadas, posso dizer décadas, eu acho, né, do programa Cidade Real. Mais de uma década, né? Certamente, doutora. E falar de política é chato. Eu sei porque quando eu era mais jovem, eu achava chato, né? Eu gostava de ouvir Legião Urbana, mas assim, eu não entendia tudo que Renato Russo dizia. Mas tinha muita poesia, né? E profundidade. E profundidade. E hoje eu vejo muita gente falar assim, eu odeio falar de política, né? Tudo bem, e eu entendo, porque você não aprendeu a gostar, você não teve chance de aprender a gostar. Então, a gente não pode também cobrar isso das pessoas. A gente tem que seduzir e tentar mostrar para elas que não é tão ruim falar de política. Agora, isso que você falou aqui, eu acho, Zuri, que antes do voto, tem isso que eu acho que é principal, é a gente buscar o pertencimento em algum tipo de rede de apoio. Seja a mãe, seja a mulher fragilizada, o homem doente, o homem fragilizado. A gente precisa buscar alguém que nos dê a mão para então a gente conseguir caminhar com força para a direção certa. Não adianta uma mulher ir para a delegacia sozinha. Isso é uma ilusão. Você precisa ir com um advogado que entenda para você ter o seu processo bem instruído. Não adianta você buscar escolher uma foto bonita para votar. Você precisa de direção, você precisa estudar ou precisa pesquisar. Tudo isso, infelizmente, dá trabalho, mas só assim a gente vai conseguir mudar esse cenário de dor e esse cenário de morte. Encerramos essa nossa entrevista pela 19ª vez. Você está entre as top 3 que mais consideram a honra de estar conosco no programa Cidade Real. Estava com saudades dessa resenha frente a frente.
para podermos dialogar e, sobretudo, também divergirmos, o que faz parte do processo e é saudável. Queremos tê-la brevemente na condição de partner do programa Cidade Real, conversando com os nossos ilustres convidados. Foi um prazer revê-la novamente. Zuri, é uma alegria poder dividir essa mesa de qualquer cadeira com você, tá? Ótimo. Eu acho que o debate é muito prazeroso e tudo que a gente constrói aqui nessa mesa, de uma forma ou de outra, salva vidas. Às vezes pode não ser a do telespectador, às vezes pode ser a minha ou a sua, né? Ou a do Marconi. Concordo plenamente. Enfim, a nossa função social, ela é muito bonita e eu quero ter sempre saúde para estar aqui do seu lado. Deus e Santa Rita vai te proteger. Eu tenho certeza disso porque são generosos. Encerramos definitivamente essa edição especial que tenho certeza absoluta alcançou e alcançará picos de audiência. Sem dúvida, levamos até você informação com opinião para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Cuidem-se bem e até a próxima edição.